Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 23 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. O Espírito disse: Esse maravilhoso e simpático episódio de Filipe, que batiza o eunuco, fala muito forte para cada pessoa que se coloca à disposição de Deus para evangelizar. O protagonista de tudo é o Espírito Santo, que fala com suas inspirações, fala claramente e impele a correr atrás das pessoas sedentas de Deus. Se Felipe tivesse ficado tranquilo em sua casa, se não tivesse saído sem saber bem para onde, se não tivesse obedecido ao Espírito Santo que o impelia a correr atrás de um carro, Jesus teria ficado com uma alma a menos. Deixemo-nos guiar pelo Espírito. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido peregrino a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro e com um cordeiro diante do seu tosquiador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles se humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me explique de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando a avalanche de evangelização da igreja primitiva, encontramos esta pérola do batismo do eunuco, feito por Filipe por ordem direta do Espírito Santo. Pense um pouco. De um lado, o entusiasmo evangelizador arrebanhava sempre mais novos membros para a igreja. Do outro lado, havia cristãos de origem judaica que reclamavam porque diziam que não se podia anunciar aos pagãos. E provavelmente mais pagão do que este eunuco não tinha, sendo que era até mutilado, e esta prática definia claramente os estrangeiros e não os judeus. Este homem era da Etiópia, era um alto funcionário inteligente, administrador do tesouro da rainha da Etiópia, que, segundo o triste costume daquele tempo, tinha sido mutilado quando pequeno para ser apto ao serviço da corte imperial. Para o Espírito Santo, irmãos, não há dúvidas que se possa ir além dos confins de Israel.
O anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, organiza diretamente essa missão. Avisa Filipe, homem bem aberto ao Espírito, e o manda fazer uma coisa bem concreta. Prepara-te, vai para o sul, no caminho para Gaza. Deus, como sempre, não fala tudo o que ele deve fazer, mas lhe ordena uma missão que irá se desenrolar no caminho. A primeira coisa que aparece bem clara aqui é como a obediência a Deus vai muito além da cabecinha pequena dos homens. Seguramente, a maioria dos convertidos pensava que não se poderia evangelizar os pagãos, e ainda menos batizá-los. O sinal desta mentalidade é o primeiro concílio da Igreja e a luta de São Paulo. A maioria pensava que para batizar precisava antes se circuncidar, ou seja, fazer uma pessoa se tornar judeu. Aqui, pelo contrário, o Espírito Santo pronuncia-se com uma clareza inacreditável. Vá, corre, alcança o carro, evangeliza, batiza. Não foi necessário circuncidar, não foi necessário levar este homem para o templo de Jerusalém. Bastou um rio no meio do caminho e ele foi batizado. Depois de poucas horas de catequese, ele já estava pronto. Esse é um exemplo de como as coisas caminham na igreja. Filipe era um homem que obedecia ao Espírito e por isso abria novos caminhos. Todos nós, seja aqueles que são chamados a coordenar, seja aqueles que são chamados a obedecer, devemos obedecer a Deus, ou seja, nos colocar na escuta da vontade de Deus. Filipe era um diácono sensível à vontade de Deus. Ele ouvia o Espírito, que lhe falava também a partir das situações concretas. O próprio Espírito abriu os olhos sobre as situações concretas, como essa de hoje. Bom, o primeiro ensinamento, portanto, é: vamos nos deixar guiar pela oração, pela inspiração interior, pelo apelo do mundo que está diante de nós e que grita por Jesus, anseia por Jesus, mesmo sem saber. Vamos fitar os nossos olhos no mundo que precisa e não fiquemos atordoados, prisioneiros da velha rotina, daqueles que têm medo de sair do trilho da tradição. Sempre haverá adoradores das teias de aranha, como falamos, que têm medo de sair da porta do cenáculo para evangelizar. Mas todos devemos vencer esta tentação e nos lançar na obediência ao Espírito que abre sempre novos caminhos. Não se trata da adoração, da cócega do esquisito, mas da sólida certeza que Jesus ressuscitado é maior do que qualquer regra humana. Ele nos ensina que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Quem coloca como centro de sua vida Jesus terá o sereno equilíbrio para deixar de lado o que é obsoleto e de nada serve, a não ser atrapalhar, como era a exigência de fazer circuncidar os pagãos que se convertiam, e abraçar o novo de Jesus. Jesus basta, Jesus é suficiente, ele não precisa de regras antigas, ele é a regra suprema. Depois de ter clareado esse aspecto, vamos nos concentrar sobre o método de evangelização de Filipe. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Esse é um exemplo maravilhoso. Eis a evangelização, uma atitude ativa de quem sai da sua casa e vai em busca das pessoas. Prepara-te, sai, vai, aproxima-te do carro, acompanha-o. Filipe correu,
Você percebe, irmão, que Filipe não somente caminha, mas corre atrás do carro. Filipe nos ensina a correr atrás das pessoas. Não esperar que as pessoas venham para a igreja, mas nós corrermos atrás delas e aproveitar da abertura que elas têm. Em Filipe, podemos ver um ícone, um retrato da igreja em saída, que tanto o nosso Papa Francisco desejava, uma igreja que vai longe, até as extremas periferias. O Espírito Santo empurra Filipe para um território completamente pagão, novo e desconhecido. O Espírito ensina as pessoas dóceis a evangelizar, dá a coragem de sair dos próprios limites territoriais ou mentais. Assim dizia o nosso Papa Francisco. Levanta-te e vai. Trata-se de um sinal de evangelização. É um sinal para a igreja. Levanta-te e vai. O anjo não disse, fica sentado tranquilo na tua casa. Com efeito, uma igreja que não se levanta, que não está a caminho, adoece e acaba por ficar fechada com muitos traumas psicológicos e espirituais. Fechada no pequeno mundo dos mexericos, das coisas, fechada sem horizontes. Ao contrário, o convite é claro. Levanta-te e vai, de pé, a caminho. A segunda palavra é aproxima-te do carro do funcionário. Continuando com a narração, sobressai esta segunda palavra. De fato, o Espírito convida Filipe a aproximar-se do carro do funcionário. Tinha vindo da Etiópia a Jerusalém para adorar a Deus. E talvez que tivesse os pais judeus, os antepassados judeus, difícil saber. Do texto emerge que o seu coração estava inquieto, porque lia as Escrituras enquanto viajava de carro para voltar. Observou o Papa. O Espírito não disse a Filipe, prega a ele, mas aproxima-te e ouve. Esta é outra palavra-chave. Ouça, escute. O Espírito convida Filipe a se aproximar e ouvir. Precisamos de uma igreja que sabe que em cada coração há inquietação. Todos os homens, todas as mulheres têm uma inquietação no coração, boa ou má, mas há inquietação. Escute aquela inquietação. É necessário escutar o que as pessoas sentem, o que sente o coração desta gente, o que pensa. Inclusive, se pensa coisa errada, porque é preciso compreender bem onde está a inquietação. Com efeito, todos temos uma inquietação dentro de nós, e a igreja deve encontrar a inquietação das pessoas. Por fim, é uma terceira palavra, alegria. O Papa, repercorrendo o trecho, evidenciou a evolução da cena. Olha só. Aquele ministro escutava, e a fé, o Espírito, agia dentro dele. O Senhor trabalhava ali. Escutava e compreendia que aquela profecia era de Jesus, e a fé em Jesus cresceu nele a ponto que, ao chegar perto da água, foi ele quem pediu o batismo, porque o Espírito tinha agido no seu coração. Deixemos agir o Espírito no coração das pessoas. Daqui o final importante. Depois de ter batizado o funcionário, Filipe foi levado pelo Espírito para outro lugar, Azoto. E o eunuco, cheio de alegria, prosseguia o seu caminho. Eis, portanto, a terceira palavra, a alegria do cristão. Ao terminar a sua reflexão, o Papa Francisco resumiu os 3 pontos principais desta forma. Em primeiro lugar, a igreja de pé que sai, levanta-te e vai. Em seguida, a igreja irmã, mãe, que escuta para encontrar a inquietação e com a graça do Espírito Santo, com o Senhor que está ali confirmando a palavra com sinais,
encontra a palavra que deve ser pronunciada. E depois a Igreja Mãe que dá à luz muitos filhos, com um método que não é proselitista, mas é o método do testemunho à obediência. Uma igreja que hoje nos diz rejubila. E assim termina a reflexão do nosso Papa Francisco. Com tudo isso no coração, vamos escutar de novo o trecho de hoje e meditar bem o que ele diz ao nosso coração. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido peregrino a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro e com um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles se humilharam e denegaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me explique de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Dediquemos um minuto para escolher as frases que mais nos atingem.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, que nos mova a fazer algo especial para a evangelização neste dia. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Aproxima, evangeliza. Paz e alegria a todos. Corre, explica, batiza. Paz e alegria a todos. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, ó Senhor, dá-nos tua força, Consolador, derrame tua graça sobre o teu povo. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem
amigo do céu, fica conosco, ajudador, indique o caminho e o seguiremos. Vem, enche a luz, vem, sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, enche a luz, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, enche a luz, vem, sela-nos, Senhor. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova